sou a professora Willy Gonçalves, mestre em História e pedagoga. Estou aqui para ministrar a vocês a disciplina História da Educação. O tema é muito amplo, a gente fez alguns recortes para dar mais compreensão e satisfação no prazer. Eu quero salientar que é uma disciplina muito curiosa. E para vocês que escolheram essa profissão de educador, faz-se fundamentalmente ter esse conhecimento. A história da educação, pela sua amplidão, ela é comparável com a história geral da humanidade, certo? Então, eu quero deixar aqui, antes de começar a apresentar para vocês a ementa do curso, uma frase perfeita de Paulo Freire, que foi nossa grande referência da educação, conhecido até mundialmente, onde ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Bom, o que Paulo Freire quis dizer? Que doar para educar tem que estar inserido na sua pessoa, na sua escolha dessa profissão, o amor, a alegria e a dedicação. Então, nesse sentido, eu quero desejar sucesso a você, aluno da pedagogia, que com muita responsabilidade, com muita dedicação, você chegará ao sucesso, ok? Então vamos à nossa ementa. Bom, como dito, a história da educação é muito ampla. A gente vai começar com uma introdução à educação. Nós vamos abranger períodos históricos da educação, que abrange o homem em seu tempo. Bom, esses períodos passa-se pelo período primitivo, vamos dar uma pincelada nisso aí, na história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Estou lembrando vocês, sempre vou trazer essa lembrança a vocês, que será um recorte que nós fizemos. Muitas lacunas têm que ainda serem preenchidas, onde você, aluno, também vai contribuir com as suas pesquisas, porque o profissional da educação, ou como qualquer outro profissional, tem que buscar maiores conhecimentos. Vamos trabalhar aqui uma referência, vamos trabalhar uma ponte, e vocês vão complementar seus conhecimentos, certo? Também fazeremos umas leituras sobre pequeno conhecimento histórico sobre a primeira LDB, 4.024 de 61, e a LDB de 96 a 9.394, que surge com a Constituição Brasileira de 1988. Então essa aqui é muita referência, cai muito em concurso, certo? Separei sublinhei algumas questões ali, os parâmetros curriculares, onde vocês terão algumas noções. O nosso objetivo geral recorre sobre refletir sistematicamente a história geral da educação, certo? Específicos, vamos utilizar vários verbos, o conhecer, o analisar, o refletir, o debater, o contextualizar, o contexto histórico educacional. Nossa metodologia, aula expositiva audiovisual. Nossos recursos metodológicos são os livros bibliográficos, tem umas referências aqui. Usaremos aqui também a lousa branca, o quadro branco, Instrumentos avaliativos será atividades e avaliações individuais analisadas com coerência e teoria, interpretação do eixo temático e a capacidade de dissertar sobre o tema. Esse material de atividades eu vou passar para o professor Hélio e ele vai encaminhar a vocês, ok? A bibliografia, eu trabalho muito eu já trabalhei com essa disciplina,
Aliás, eu quero dizer aqui que, como mestre em História, a minha linha de pesquisa é Cultura e Poder, onde se insere a educação também. Então, eu trabalho com a Graça Maria Lúcia Aranha Arruda, no QES, Cipriano QES, que é um perfil filosófico, História e Filosofia da Educação, vocês terão depois essa disciplina, e os PCNs, que é uma reorientação. Não tão delimitado, mas passarei também referências para vocês. Aliás, eu quero deixar aqui para vocês o meu e-mail. Para que eu possa também dar um auxílio, você que busca mais referências, que vai prestar um concurso, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Meu e-mail é esse aqui: music_way@hotmail.com. music_way@hotmail.com. Então está aí à disposição. O que eu puder contribuir será um prazer. Então vamos lá. Nossa introdução. História e educação. Temos que fazer um levantamento. Qual que é a relação entre história e educação? Bom, essa relação é a existência do homem. Por que é a existência do homem? Porque o homem, ele é um ser que transforma a sua vida no tempo, as suas relações sociais, e que vem a ser a história e a educação. História e educação são teorias, certo? Teorias que têm como objeto a ação do homem, a ação humana. A ação do homem que é transformadora do tempo. Bom, vamos posicionar um pouco desses conceitos. A história. O que é a história? A história é a interpretação da ação transformadora do homem no tempo, sendo o homem o próprio transformador desse tempo. E a pedagogia? O que vem ser a pedagogia, né? No caso da educação, a pedagogia é a teoria crítica, da ação do homem, o homem que é histórico. Então nós temos duas teorias de conhecimento aí, né? E essa teoria crítica, que estuda o homem, vai dizer o seguinte, que o homem transmite a herança cultural, ou ele modifica, porque o homem, ele é um ser cultural, ele é um ser construtor de culturas ao longo da sua existência. Se você pegar o homem, desde os primatas, onde ele tem a observação de sobrevivência, ele começa a se adaptar, né? Sai daquela vida nômade e passa para o sedentarismo, depois ele vai construindo o seu habitat de forma mais acessível para o seu dia a dia. O que está acontecendo? Ele está transformando o seu tempo, ele está transformando a sua vivência, ele está transformando a sua cultura e automaticamente ele está passando para frente uma herança cultural, certo? Então o homem é um ser histórico. Vamos pegar um exemplo, o trabalho. O trabalho ele é uma ação o quê? Transformadora da natureza. Por quê? Porque ele implica na maneira de pensar, de agir, de sentir. O homem se autoproduz e ao mesmo tempo produz a sua cultura, né? Ele vai se adaptando, porque a cultura tem que pegar um processo, uma cultura de adaptação, de sobrevivência, de conhecimentos, de saberes, né? De pensar, de modificar, de se adaptar. E nós temos também que trazer em mente que nesse processo cultural, mesmo quando se parte para sociedades diferenciadas, não existe uma cultura superior à outra, e sim culturas diferenciadas. Esse também é um processo da pedagogia de conhecimento. Nós vamos ver na frente, lá em Paulo Freire, o que ele trabalha com essa perspectiva. Então,
nesse processo, o homem tem a sua condição humana resultante do conjunto das relações sociais mutáveis no tempo. Se não compreendermos o homem fora da sua prática social, essas condições mutáveis do tempo, né, esse conjunto de relações que estou falando, são as relações sociais. E se nós não compreendermos as relações sociais, nós estamos parados no tempo, nós estamos inertes. Por quê? Em um contexto histórico, as relações sociais são concretas. E o que passa a ser as relações sociais? São ideologias. Relações sociais são ideológicas. Ideologias são políticas, são politizadas, né? Então, a ideologia, intrinsecamente ligada com a política, quer dizer o quê? Padrões de comportamentos, né? Esses comportamentos levam a instituição, a criação, né? Os padrões de comportamento são institucionais, são religiosos, familiares, são as relações sociais que nós temos num grupo de sociedade, certo? E os padrões de comportamentos, eles trazem os saberes, porque para que eu possa ter uma relação, para que um grupo humano possa ter padrões de comportamentos, ele também vai abarcar as relações dos saberes, porque faz necessário essas relações para o convívio, para o cotidiano de uma sociedade. Então isso aqui é o nosso princípio do conhecimento pedagógico, do conhecimento da história da educação, certo? Então, a partir do momento que o homem cria padrões de relações sociais, vêm novas gerações e vão aperfeiçoando esses padrões, vão assimilando e modificando valores de uma determinada cultura, que essa cultura ela é educacional. Mas nós temos dois planos de cultura educacional, a formal e a informal. A educação se mantém viva. Ao se manter viva, ela mantém viva também a memória, né? E essa perspectiva é muito ligada à educação formal. Na informal também, vejamos, né? A educação é que mantém uma viva memória de um povo. Esta é uma educação formal, quer dizer, uma educação institucional ideológica, ou seja, criação das instituições dos saberes. Implica em indivíduo e sociedade. Essa formal, ideológica, política, está relacionada a indivíduo e sociedade. Esta é a formal. Bom, aí você me pergunta, e nas sociedades indígenas, como que isso funciona? A educação nas sociedades indígenas é a educação informal. Ela é o quê? É a transmissão dos saberes da comunidade indígena diante do seu cotidiano, né? A prática cotidiana, o pescar, o cozinhar, as manifestações, né? O caçar, o convívio, o contar as suas histórias mitológicas, que esse é o universo indígena. Quer dizer, longe de uma instituição politizada ideológica, longe do conceito complexidade crítica, longe do conceito escrita. Embora hoje nós já temos, né, a educação indígena praticada por professores indígenas em suas aldeias, para manter ainda, para sustentar a sua cultura, os seus costumes, as suas sabedorias, não se perder no tempo, porque diante de um mundo tão rápido que, né, vamos vivendo, tão capitalista, nota-se ao desgaste da cultura indígena, o atropelamento da cultura indígena que já vem acontecendo desde o período colonial, lá no século XVI. Ao longo da
do Brasil, nós vamos perceber isso aí. Então, o fato curioso da educação, do estudo da educação, é abarcar todo o mapa de conhecimento que nós temos desde o século XVI, com a expansão comercial, a expansão marítima, né? Aqui nós estamos bem dentro da história, precisamente história do Brasil colonial, certo? Bom, então as sociedades indígenas são caracterizadas por uma educação informal e as sociedades ideológicas por uma educação formal. Os conhecimentos são transmitidos para todos os indivíduos, isso na educação indígena. Todos adquirem conhecimento, né? Os seus anciãos passam o conhecimento a todos. E com o passar do tempo, a educação formal fica mais complexa, que são as instituições. A partir do momento que o mundo vai evoluindo, a cidade, o meio urbano, com o passar do tempo, as complexidades institucionais e ideológicas, a sociedade crítica passa a ficar mais complexa. Então, passa a ter o conhecimento para as elites. Como é que fica a educação nesse sentido, então? A educação, nas sociedades complexas, ela passa por dois viés. A educação para as elites, que é o prazer do estudo, viver praticamente, como se dizia lá na Idade Média, para a Idade Moderna, o estudo, o prazer da leitura, do conhecimento, era para as elites. Era uma coisa, um domínio intelectual para o ócio. Viver o ócio. Chico Buarque já dizia que viver o ócio é maravilhoso, porque você, não no sentido de ter a preguiça, mas de produtividade. Por quê? Produzir conhecimento requer tempo, requer dedicação, requer pesquisas, né? E para você produzir o conhecimento, mesmo que tenhamos um tempo atropelado no nosso cotidiano, você precisa de tempo para produzir, contextualizar, para se ter sucesso na sua carreira como dominador, por exemplo, na pedagogia. Bom, e se falando em sociedades complexas, nós teremos dois viés da educação direcionados para as elites, como eu falei, e para o proletariado, que é o trabalhador braçal. Bom, essa divisão de conhecimento, de direção, essa dicotomia, digamos assim, né, correto? Educação para a elite, senso crítico para a elite e saber e ler para o trabalhador braçal, já é o suficiente. Então, existe ao longo da história, por mais que nós avançamos no conhecimento educacional, nós ainda esbarramos nas problemáticas da dicotomia da educação, principalmente em países que estão em desenvolvimento, né? Que ainda não atingiu um patamar qualificativo de domínio administrativo, público da educação. Nós, por exemplo, podemos pegar esse momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia. Se você pegar o viés da educação na atualidade, instituição privada e pública. Na privada, o alunado está completamente assistido. Ele tem boas ferramentas em casa, porque ele tem uma assistência familiar econômica que consegue dar-lhe o patamar. Então ele tem as ferramentas, ele tem o acompanhamento pedagógico da escola, ele tem o acompanhamento pedagógico da coordenação pedagógica, ele tem o acompanhamento administrativo familiar, ele tem o acompanhamento familiar dos pais, ele tem todo um aparato que
vai lhe permitir a sequência do ano letivo. E o aluno da rede pública, por mais democrático que nós vivemos hoje na educação brasileira, como fica o aluno da rede pública? Bom, nas suas bases, ele já tem uma dificuldade familiar, financeira, né, de vivência. Uma boa porcentagem não tem um computador, não tem uma rede internet que possa suprir a sua necessidade de estudo. Nós podemos ver aí direto das matérias jornalísticas, né, nas pesquisas. Me lembro bem no começo, estou acompanhando todo o processo, principalmente da educação, os alunos desprovidos de apoio. A rede pública, né, nós sabemos que tem uma deficiência tecnológica, uma deficiência de verbas, até mesmo o próprio descaso de governos, e que desvia, que provoca essa dicotomia educacional. Isso nós estamos vendo agora com a pandemia, nós estamos presenciando, infelizmente, né? Então, nessa dicotomia, nós temos então o trabalho intelectual dos saberes das elites, que objetiva atingir o plano superior de conhecimento, os saberes superiores, e o trabalho manual. Então a escola, ela se caracteriza por uma escola dualista, capitalista, elitizada, procura atingir os graus superiores escolares. Então essa dualidade. E os operariados são os trabalhadores, basta ler e escrever para encaminhamento às profissões. Então ele vai traçar, né, o operário, o trabalhador, a escola, para aquele saber ler e escrever, não a escola em si, mas aquele que às vezes tem que interromper o seu período de estudo, ele é um trabalhador braçal. Então nós enfrentamos essa dicotomia. Esse dualismo, ele causa justificativas, ele tem suas justificativas. Essas justificativas são ideológicas, né? De cunho naturalista. O que é isso? Justificativa ideológica de cunho naturalista. Bom, exemplificando, naturalmente se fala, né? O rico é rico porque nasceu rico. O fulano é rico porque a família já é rica. A gente se depara muito com essa questão, com essa fala, senso comum, né? E o pobre é pobre porque nasceu pobre. Tá, e aquele pobre que se transformou rico? Não é? E por muitas das vezes, até sem estudos. Então existe toda essa complexidade de análise, né? Mas o nosso campo de estudo aqui é pedagógico. Bom, desde que o mundo se diz, né? Desde que o mundo é mundo, tem pobres e ricos. Ou seja, qual a conclusão que nós tiramos disso? É a falta ideológica sobre esses pensamentos, certo? Que é um fenômeno da sociedade dividida em classes. A falta ideológica desses pensamentos advém de uma sociedade dividida em classes. Podemos pensar da seguinte forma: a classe dominada, né, os pobres, não tem ideologia daquilo o que fere socialmente. A classe dominada não tem ideologia daquilo que o fere socialmente, né? Por estar o quê? Bitolado, estagnado e necessitado. Ele é necessitado pelo outro da classe dominante. A classe dominante, ela precisa desse bitolado, desse estagnado, porque ele é o trabalhador braçal. Ele abastece a elite. E a classe dominante, também no viés ideológico, não é capaz de elaborar uma consciência própria, né?
uma consciência própria. Então, letrado, buscando os conhecimentos superiores, os saberes, né? E essa classe dominante que não elabora consciência própria, a que pertence, né? Conclusão: devemos entender que o fenômeno educacional não é neutro, pois está intimamente ligado aos problemas sociais do seu tempo, que foi, por exemplo, a questão que eu citei da pandemia, né? Hoje, o alunado tem a sua educação online, mas deixamos uma questão: será que a acessibilidade é a todos? Se fala em globalização, sabe, a globalização atinge toda uma sociedade? Com certeza não. Com certeza não. E o interessante é que na Constituição brasileira nós temos o artigo 205, né? Que diz o seguinte: a educação um pouco resumida que eu estou falando aqui, a educação é de direito de todos e dever do Estado, da família e colaborada pela sociedade, visando o desempenho da pessoa para o exercício da cidadania e ter o trabalho como instrumento de transformação. Quer dizer, essa visão aqui é a democratização da educação, perspectiva democrática, objetivo democrático, né? Lei, é a carta magna que nos dá essa possibilidade, mas ainda nos esbarramos nos ideais políticos, ideais entre aspas, que deixam a desejar diante de uma sociedade parcelada, né? Eu costumo pensar que antigamente nós tínhamos duas classes, A e B. Hoje temos A, B, C e D. Classe A, classe alta, B, classe média, C, pobre, D, miseráveis. Então a situação é muito complexa. Se não tivermos uma posição política pelas redes públicas, fica mais difícil de levarmos o conhecimento, mesmo que não é uma posição democrática brasileira que nós temos. Ora, a escola não é uma ilha, ela faz parte do mundo, e isso faz perceber as disparidades e lutas sociais. Nós não devemos ignorar essa realidade, porque provocará a permanência da escola do serviço do status quo. Quer dizer, se nós não percebermos a educação relacionada com as crises sociais, nós vamos estar nos direcionando para uma posição de status quo, quer dizer, aquilo em que o Estado se está, uma posição que eu estou, um Estado. E isso nos remete à ideia de contínua fragmentação da sociedade, de acessibilidade da educação para a sociedade, sempre trazendo à tona o pensamento democrático da educação, das leis que nos protegem. Então tem que ter a consciência da sociedade de uma forma geral, ok? Bom, aí nessa posição de status quo, aí deixa de ser um possível instrumento de transformação. Se eu ficar na posição de status quo, onde eu tenho meu estado social, meu status social, eu deixo de ser, é como se eu virasse as costas, eu deixo de ser um transformador. Vou colocar essa palavra aqui, que vocês depois podem estar pesquisando esse contexto relacionado com a educação, com a pedagogia, com o processo escolar, que é o status quo.
que interpretamos em linhas gerais como uma posição social. Ok? E se eu permanecer, eu como indivíduo, e permanecer nisso aqui, eu sou um indivíduo que não provoco transformações sociais. Certo? Bem bagunçada assim a escrita, porque estamos aproveitando o espaço da visibilidade da câmera. Então, se eu permaneço nessa posição, eu não sou um ser transformador. Certo? É aí que vem o papel do educador, que é embasado em ultrapassar o senso comum. O educador, ele não pode ter uma visibilidade de senso comum, ele tem que ser transformador. A educação, o pedagogo, ele não pode ser numa posição vertical, né? Ele é o dono do saber, não. Ele tem que ser horizontal. Quando eu parto para uma posição de horizontal, eu estou o quê? Dialogando com o meu educando. Eu estou trocando ideias. Eu estou também no setor de aprendizado. O professor, como diz Paulo Freire, não é o único em sala ou na sua prática pedagógica, fora de sala, ele não é o único dominador dos saberes. Ele também está em constante aprendizado. Bom, e o senso comum é se usar para que eu flua do senso comum, eu tenho que utilizar a praxis educacional. Praxis educacional. Que corresponde o quê? A praxis educacional corresponde a eficaz, ser eficaz. Ser eficaz. Usar o quê? A teoria. Ou teorias. Se adaptar, conhecer, dominar as teorias pedagógicas. Que nós vamos ver, possivelmente, em filosofia da educação. A teoria, né? Por que eu vou usar a teoria? Porque a teoria, ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela é um viés, ela é o caminho, ela é a possibilidade, ela é o apoio, né? Ela é dinâmica e ativa e evita as ideologias esclerosadas. Ela é dinâmica por evitar as falsas ideologias. Porque ideologia, ela é uma palavra tão linda, mas elas também podem ser falsas. Então, as ideologias esclerosadas. Então, a pedagogia é uma teoria da educação, que tem suas ciências auxiliares, a sociologia, a psicologia, a economia. Essas ciências vão dar apoio à pedagogia. A pedagogia, ela precisa dessas ciências como apoio, porque ao longo do processo humano, socialização, a pedagogia, quando entra em campo da humanidade, ela abre as portas, porém ela precisa de, digamos, um help para estudar mais as relações sociais, para se posicionar mais na sociedade, para levar o conhecimento a todos, né? E aí vem esses auxílios das ciências, né? Como dito, filosofia, linguística, economia. A filosofia, por exemplo,
A filosofia na educação, ela parte do conhecimento vivido, a fim de fazer críticas de valores decadentes, bem como dos novos valores. Ou seja, é indagada a respeito do homem, do que quer se formar. Investiga conceitos, né? Investiga os conceitos subjacentes, quer dizer, o que vem por baixo, o que vem na raiz desse homem. Por exemplo, na antropologia, essa ciência vai perguntar o que é o homem. No epistemológico, né, que é a reflexão geral de toda a natureza, que é o estudo, epistemologia, que é o estudo crítico dos princípios. Na epistemologia vai dizer o quê? O que conhecer? O que conhecer desse homem? Né? No axiológico, que é o estudo dos valores, o que é o valor? O que é o valor social? Que nós estamos falando num patamar humanístico, né? No político, onde está o poder? Então, todos esses questionamentos surgem, especificamente, né, ditados aqui, surgem com a filosofia, que foi uma ciência que é e que será uma ciência de apoio à pedagogia, certo? Então, é ir na questão etimologia, na questão etimológica, na raiz, no fundamento, para que a sociologia, por exemplo, vai trabalhar com essa perspectiva. A história vai abranger o tempo, o homem, a história vai abranger o tempo. A filosofia, as argumentações. A sociologia, as relações epistemológicas, sociais, né? Ou seja, tudo isso vai dar lucidez à ação educadora. Tudo isso vai complementar a sua ação, a sua participação, o seu desenvolvimento como educador, né? Tudo isso sempre questiona sobre o que é educação. Né? Trazemos também a história, por exemplo. A história, como dita, é uma teoria, pois nos dá uma possibilidade de análise do tempo e da cultura dos saberes. É importante estudar a educação em um contexto histórico, porque a história da educação se dá também num plano de história geral. A história da educação se dá nesse plano aqui, da história geral. Daí veremos que a história da educação foi engendrada a partir das relações que os homens estabeleceram ao produzir sua existência. Ela foi inserida. A partir do momento que o homem produziu a sua existência, e surgem os saberes, nós vamos ter o conhecimento que a história da educação foi inserida. O professor Cassimiro Reis Filho, ele diz na sua obra A Educação e a Ilusão Liberal, ele diz que o conhecimento da história da educação é necessário para conhecer o processo evolutivo educacional. Professor Cassimiro, isso aqui é uma referência para vocês. Casemiro Filho, na obra A Educação e a Ilusão Liberal. A educação e a ilusão liberal. Uma referência aqui que vocês podem estar buscando, ele vai dizer o seguinte:
A educação é necessária para conhecer o próprio processo evolutivo. Educação é necessária para conhecer o próprio processo evolutivo. Uma frase até de efeito, né? Educacional. O que vocês estão fazendo? Vocês estão estudando. Estão estudando o quê? O processo da evolução da educação. Bom, nesse sentido, nós vamos entrar um pouco agora na história da educação. Em seus períodos. Ok? Bom, partindo então para conhecimento historiográfico, nós vamos falar agora sobre as sociedades tribais. Bom, as características das sociedades tribais, dos saberes, é uma sociedade o quê? Difusa. Ela é difusa. Né? Sem a presença de instituições escolares. Quer dizer, esse conhecimento difuso, ele é passado à frente. Então, é a partir disso aí, a gente está fazendo um estudo, um levantamento da história da educação, não podemos deixar de lado as sociedades tribais, né? Mas podemos analisar. Só que ao analisarmos a sociedade difusa, nós temos que ter cuidado com o etnocentrismo, né? Meu eu, meu mundo particular, meu mundo central, de uma sociedade crítica, institucional. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ao analisar essas sociedades indígenas. Quer dizer, eu não posso comparar a sociedade difusa com padrões culturais, ou seja, eles não têm estado, eles não têm classe, eles não têm escrita, eles não têm comércio, eles não têm história, eles não têm escola. Se eu passar a fazer uma análise a partir desses tópicos, o que ocorre? Vai me impedir de trazer, de buscar, de conhecer e de respeitar os seus conhecimentos, né? Vai me impedir de conhecer melhor a sua realidade. Por quê? Eu vou dizer que é um povo atrasado. Quer dizer, a ausência nas sociedades tribais, os saberes não escolar, institucional, não quer dizer que ausência não significa falta, que ausência não significa falta. Falta de quê? Saberes. Então, cuidado com o etnocentrismo. Buscar leitura sobre isso, que são perspectivas também de concurso. Buscar
conhecimento sobre a educação indígena hoje no Brasil, tá? A educação difusa, então, os saberes eram imitando os gestos dos adultos nas atividades diárias, cerimônias, dos rituais das tribos nômades ou já sedentárias, pesca, caça, agricultura, pastoreio e enfim. As crianças aprendem para a vida e por meio da vida. E quais são as características, os valores, as características de passar o conhecimento, né, indígena? Por ser uma sociedade igualitária, as características são os valores, uma educação sem castigo, a paciência dos adultos, ok? Então, é um processo muito natural, sem complexidade. Agora nós vamos partir para a educação na atividade oriental. No Oriente, sociedade oriental, história antiga, né? Bom, a sociedade oriental a maior característica da educação é uma educação tradicionalista. Uma educação tradicionalista. Certo? Bom, a princípio não tinha proposta pedagógica. A educação teocrática que permeia, era a educação teocrática que permeava pelos livros sagrados. Educação teocrática. Educação teocrática. Quer dizer, Deus, né? Então, automaticamente, sem propostas. Se era sem propostas pedagógicas, então o livro, a direção eram os textos sagrados. A utilização. Por isso, até então, que vai ter essa característica de educação tradicionalista. E isso vai se estender por um bom tempo na educação, tá, gente? Porque depois nós vamos ver lá que a primeira instituição que começa a tomar mão da educação são os jesuítas, da Companhia de Jesus, né, na Europa, e que depois se estende, vem para o Brasil, vem para as Américas, precisamente para o Brasil, né? E consegue um patamar das igrejas católicas estrondoso. E essa educação teocrática, que permeava pelos livros sagrados, conduzia o sistema religioso e moral. Quer dizer, era através do sistema religioso e moral que se passava a educação, né? Era conservadora, né? Propunha manter os costumes e evitar as transgressões das normas, né? Se era tradicional, ele evitava as transgressões das normas. Não era revolucionária, era uma educação estática. Eu falo, você ouve. Longe ainda do que se tem hoje nos parâmetros educacionais hoje pedagógicos que utilizamos, né? Nessa liberdade de expressão que nós temos pedagógica, né? Liberdade de expressão pedagógica, da relação pedagógica com o alunado. Então, era associado ao Estado. Quer dizer, nesse período histórico, aí o saber escrever só tinha uma função para o Estado. Porque aquele que nesse momento sabia escrever, que tinha essa possibilidade de aprendizado,
ele ia ser um servidor público, digamos assim, né? Ele ia atender, eram os escribas, né? Aqui se dá a escrita, os escribas, que era o saber escrever para o Estado, A funcionalidade era quase que direcionada para a administração do Estado, das cidades, né? Aquele que sabia escrever tinha um privilégio social, né? Uma posição privilegiada. O monopólio era o monopólio da escrita diante dos analfabetos. Bom, que período se dá isso aí? Quais foram as sociedades? Os egípcios, 3.500 anos antes de Cristo. A Mesopotâmia, os egípcios com a escrita hieroglifos, né, que eram os desenhos, uma escrita super difícil de ser, ainda tem os estudiosos nessa área da pesquisa. A Mesopotâmia, que é uma escrita cuneiforme, também 3.500 anos antes de Cristo. Os mandarins da China, que é ideográfica, que era uma escrita muito informal, abstrativa, né? Muito complexa também, mas eram formas de saberes. O saber como forma de poder, sem proposta pedagógica. O escrever, a princípio, era caráter sagrado e esotérico. E, ó, o escrever, a princípio, era de caráter sagrado e esotérico, né? Bom, a partir desse processo, nós já vamos, nessa cronologia reportada, nós pulamos da sociedade oriental para a antiguidade grega. Aí nós já passamos a ter um patamar de conhecimento que começa, no plano pedagógico, ele já começa a se desenvolver. A sociedade, a antiguidade grega. Antiguidade grega. Certo? Nesse período, nós vamos ter um conceito de conhecimento pedagógico, o surgimento da paideia. Paideia, né? Em linhas gerais, a paideia é uma tendência de educação pedagógica mais familiar. Então, é uma nova tendência da escrita, né? Aqui surge uma nova tendência da escrita. Por quê? Surge o Estado, as cidades-estados são as polis. As polis. Surgiu das polis, surge o comércio. Quer dizer, o que nós estamos aqui nessa linha de tempo aqui? A construção, o desenvolvimento do conhecimento pedagógico associado, né, quando eu falei lá no começo, que a educação, a pedagogia, o conhecimento não pode ser desvinculado das relações sociais. A prova está aqui, ó, na antiguidade grega. Surge as cidades, as polis, né? Cidade-estado, polis, o comércio, que mais aí por aí? Aristocracia militar, que vai exigir o conhecimento, aristocracia militar, e também as colônias. Lembrando que é um período de invasões também, né? E surgem as colônias. Era uma escrita desligada da preocupação religiosa. Isso dá mais ou menos século VIII. No século VIII,
6 antes de Cristo. Certo? Então, nesse momento, entra um período arcaico, que vem a filosofia, que vem desvincular tudo do místico. O período clássico, que entra as artes, a literatura, a filosofia. E o período helenístico, né? Que é onde se faz a junção do período greco-romano. É onde Alexandre de Macedônia invade a Grécia. E nesse momento, o mestre que se existia era Aristóteles. Alexandre de Macedônia, mesmo invadindo a Grécia, ele tinha como mestre preferido Aristóteles, né? Então, Paideia é o pai da criança, né? Aquele que conduz a criança, pai, paidós, criança, pai, paidós, criança. Pai, deixa eu escrever aqui para vocês se orientarem mais. Aqui, ó, Paideia. Pai, paidós, criança. Certo? Aquele que conduz a criança. A Grécia clássica pode ser considerada o berço da pedagogia. Berço da pedagogia. Está aí, né, no contexto histórico. Porque se surgem questões como o que melhor ensinar, né? Como é melhor ensinar? Super moderno esses questionamentos. Para que ensinar? Né? Então, com o aparecimento dos filósofos, o confronto das ideias surge, e surge o pensamento crítico, né? O período da filosofia grega é caracterizado da figura de Sócrates. Todo o período da filosofia grega, você pega como referência Sócrates, né? Bom, aí nós vamos dar um salto, nós vamos para a antiguidade romana, porque o nosso tempo é pouco, o tema é muito amplo. Aí vamos para a antiguidade romana. Antiguidade romana. Vou pegar a característica geral, surgem os humanistas, onde tem a presença dos humanistas. Os humanistas, que é uma característica pedagógica formar o homem racional e se expressar e pensar corretamente, de forma convincente, caracterizado pela metafísica, né? Quer dizer, os humanistas, qual que é o ideal dos humanistas? Né? O objetivo? Formar um homem racional. O homem racional. Expressar-se corretamente, convincentemente. Quer dizer, esse homem racional, na perspectiva da metafísica. A metafísica corresponde à natureza do ser em todos os sentidos. Natureza do ser em todos os sentidos. Ora, aqui eu levo em consideração o que forma esse homem, esse ser em sociedade. Não só a perspectiva física, mas também espiritual, a ética, a moral, né? Tudo que compõe
processo relacional de um ser. Seus representantes, aqui ó, entra, já começa a entrar a oratória, a música, as artes, né? Esses vão tomando campo e vão sendo valorizados de caráter valorativo esse conhecimento, né? E os seus representantes, Cícero, né? Quintiliano. Isso aqui, gente, vocês depois vão estar no processo de pesquisa, certo? Isso aqui se passa mais ou menos, estamos falando no século I antes de Cristo. Nós estamos quase pulando, né? 100 anos antes de Cristo. Nós estamos quase atravessando outro milênio, certo? Vamos agora também dar um salto vamos partir para a Idade Média agora, certo? Saindo da Idade Romana, vamos para a Média, Idade Média. Como é que era o conhecimento, os saberes na Idade Média? Idade Média. O fator mais importante, a característica mais importante foi uma pedagogia como tem um ponto de partida, a vida relacionada por Deus, ao conhecimento, à verdade, entra a perspectiva de Deus, saberes advindo de Deus. Cai o teocentrismo, né? No plano pedagógico, a autoridade era indiscutível. Era mais oratória, ouvir, tinha que ficar ouvindo. E aí, se tem a perspectiva de Deus como o mensageiro de todas as coisas, os saberes, então surge a filosofia cristã. Essa filosofia cristã, ela é representada pela patrística. Ela é representada pela patrística. Pela patrística. A patrística é apologética. É o pensamento da fé e é comprovado pela razão. Se ele é apologética, o pensamento é apologética, né? O pensamento da fé é comprovado pela razão. O pensamento da fé é comprovado pela razão. É até um tanto quanto complexo, né? Se vocês for entender isso aí, explicar a fé pela razão. Hoje nós temos o conhecimento de fé pela prática, né? Ou seja, defesa da fé e a conversão dos não cristãos. Quer dizer, isso aqui tinha um objetivo, ó. Em defesa da fé, pela razão, eu vou converter os não cristãos, os pagãos. Ok? Seu maior representante, Santo Agostinho. Então aqui, é nesse período também que vai surgir os enciclopedistas, as enciclopédias, lembra aqueles livros vermelhos? Eu era criança, eu lembro muito bem daquilo.
Eram 10 exemplares, 12, 15, 20, de A, D, de E, e por aí ia. Surgem os enciclopedistas. O Google da época, talvez, digamos. Isso aqui, ó, foram influenciados pelos padres com suas pedagogias, né? Então, leva-se de caráter bastante. Eles retomaram textos da história antiga, da cultura antiga, liam obras clássicas, traduziram a fé cristã e estabeleceram parâmetros de interpretações a partir de um ponto de vista cristão, né? Ok, então vamos dar um salto bem adiante agora e vamos para o Renascimento. Nós já estamos aproximando da Idade Moderna. Aqui nós vamos entrar na pedagogia do Renascimento. Pedagogia do Renascimento. Renascimento. Essa pedagogia, século XV, século XV ao XVI, né? Aqui ainda estamos aproximando já da colônia brasileira, né? Vai tomar o Renascimento, ele retoma os valores greco-romanos, né? Porque o homem e a cultura que foi abandonada na Idade Média retoma os valores clássicos gregos romanos, posicionando o humanismo. Na Idade Média isso foi excluído. Não se considerava o homem e sua cultura, né? Se considerava os saberes tradicionalistas cristãos. Enfatizava os valores antropológicos, quer dizer, enfatizava a antropologia, o homem. Enfatiza o homem, antropólogo, antropologia, a maneira de pensar associa-se às transformações econômicas, que é a ascensão da burguesia, né? Aí nesse sentido está acontecendo o quê? Revolução comercial, tudo isso, revolução, capitalismo, modernização, vai ser um espírito renovador, um novo modo de produção capitalista, a consolidação dos estados nacionais, que são os países que vão surgir, a Holanda, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, né? Foi um período de grandes avanços e as viagens ultramarinas. Surge a imprensa e o uso do papel começa a ampliar a difusão da cultura letrística, né? Automaticamente, paralelo a isso, surge a bússola, que aumenta as possibilidades de distância, de conhecimento de novas terras, e surge a conquista das Américas, né? Com a conquista das Américas, surgem os colégios. Conquista das Américas. E aí vai surgir os colégios, né? Aparecimento de uma educação leiga, desvinculada da questão religiosa. E surge também a expansão do protestantismo, protestante, a reforma protestante, que vai ter uma visão diferenciada da educação religiosa católica, né? E que você pode estar pesquisando também, para relacionar com o conhecimento pedagógico do período, o Concílio de Trento. O que foi? O Concílio de Trento, ele
é um movimento de embate entre protestantes e católicos, né? E Inácio de Loyola, nesse período, quando o protestante está combatendo ideias desvinculadas do catolicismo, surge Inácio de Loyola, já no processo de conquista das Américas, e funda Inácio de Loyola a Companhia de Jesus, os colégios jesuítas. Já se estabelece na colônia brasileira. Eu estou indo assim, virando a página, gente, porque precisaríamos de um mês de aula para embasar muito profundamente. Então, a escola, os colégios jesuítas, que era uma escola tradicional europeia e que se estende até a formação da colônia brasileira. E vai surgir no Brasil, no governo de Geraldo Tomé de Souza, em 1549, 15 dias após os jesuítas se estabelecerem no Brasil, em Salvador, já surge a primeira escola de ler e escrever, 1549, né? Aí entra o Brasil na educação, patamar do Brasil na educação. 1549 até 1759 estabelece o Brasil a educação jesuítica. Foram 210 anos. José de Anchieta foi o expoente da educação do Brasil. E o primeiro papel deles foram aprender o Tupi-Guarani. Para que objetivo? Catequizar os indígenas, certo? E começou a dar aula para os indígenas e para os caboclos. Então, qual foi a proposta pedagógica de conhecimento que eles trouxeram para o Brasil? Implantaram letras humanas, filosofia, ciências, artes e teologia. Isso foi até o século XVIII, até 1759, né? Até 1759 havia 600 colégios espalhados pelo mundo, colégios jesuítas. Pois a característica maior dos colégios jesuítas era alheia à revolução intelectual, não aceitava, que já era um processo da Idade Moderna. O mundo já não era mais o mesmo. As expansões, as necessidades de comercializar mexeu com a burguesia, mexeu com a classe de trabalhadores, né? Mexeu com os conflitos. A imprensa já estava acontecendo, a notícia, os livros, os conhecimentos já estavam sendo abertos. Não tinha mais como manter uma educação fechada, uma pedagogia autoritária. Estava saindo dos padrões, certo? E no século XVII, enquanto a Europa estava se expandindo em vários contextos de conhecimento, já tinha aproximando do iluminismo, por exemplo, o Brasil estava vivendo em inversão. Ainda estava no processo de dominação, no processo de império, metrópoles, né? A ligação da metrópole com a Igreja Católica era muito forte, interesses territoriais, domínio do povo. Então a questão estava bastante complicada, o atrito estava ainda muito frágil, complicado e frágil para o desenvolvimento de uma nação ainda que não tinha propósito nenhum pedagógico, a não ser catequizar, a não ser uma pedagogia jesuítica. E entramos no século XVIII, a Europa já está no boom do conhecimento, o iluminismo estava a todo vapor. Lá já estava acontecendo uma educação liberal e laica, desvinculada da igreja. Entrava em cena o poder da razão, a valorização do pensamento, contra o teocentrismo, tá? Contra o teocentrismo. A pedagogia era rica em reflexões,
os intelectualistas, tivemos Voltaire, Rousseau, e viu que o ensino era um vínculo importante do combate às superstições e à vida obscura religiosa. Então, quais eram os temas que eles traziam? A consciência moral, a educação e a liberdade, crítica ao ensino religioso. Então, o ensino toma outro patamar. E mesmo com toda essa expansão de pensamento, ainda está em crise na Europa, porque as crises de relações de conhecimento entre a igreja e os liberais, né? Bom, mas 1700 e início do século XVIII, primeira metade do século XVIII, nós vamos ter no Brasil a reforma pombalina, a era pombalina. O que foi essa era pombalina? Marquês de Pombal, que foi o ministro em Portugal, ele fez parte da geração de governantes da colônia portuguesa. A coroa portuguesa percebe-se amplidão de domínio da igreja sobre terras, sobre cidades, e começa a ficar esperta com isso, digamos assim, e um desses governantes, Marquês de Pombal, que fazia parte da comissão de governantes da colônia, expulsa os jesuítas da educação. Expulsa, mas não traz uma proposta pedagógica, não renova. O que ocorre? O Brasil fica 10 anos parados no campo da expansão pedagógica. Tudo que foi construído pelos jesuítas começa a decair. Aí, olha onde está a raiz do nosso problema educacional. 10 anos de atraso na educação, né? Ele demora 10 anos para a reconstrução do ensino. E somente em 1772 implanta o ensino público oficial. Marquês de Pombal, 1772. Ele implanta o ensino público oficial. Estamos falando de período imperial, certo? Estamos falando de período imperial. Mas isso, desse processo, quando os jesuítas são expulsos, entra os franciscanos do Brasil também, com a proposta, os beneditinos, as carmelitas. O processo educacional também se passa a fazer parte do Brasil, mas com muita fragilidade. No período imperial, a educação não se estendeu, não teve grandes acontecimentos, ou quase nada. É só a partir do século, porque aqui nós estamos falando do século XVIII, né? É só a partir do século XIX, né, que surge um processo de nacionalização da educação nacional. Aqui, ó, processo de nacionalização da educação.
no Brasil. Certo? Bom, nesse sentido, nesse processo, começa a ter na Europa, por exemplo, está ocorrendo uma crise social. Burgueses e proletariados, né? Classes revolucionárias nos ideais do socialismo científico de Karl Marx, quer dizer, classe trabalhadora, luta de classes. Então, a Europa continua ainda a todo vapor, né? E está sofrendo todo o impacto do século XIX. Desculpa, do século XVIII. A Europa está sofrendo todo o impacto do século XVIII, mesmo ainda no século XIX, devido à Revolução Industrial, que vai reconfigurar as cidades, as classes sociais, deslocamento de pessoas que tinham ido para o campo, voltam para as cidades. E aí, automaticamente, a pedagogia, ela é influenciada pelas questões econômicas. Eu estou falando de Europa e ao mesmo tempo de Brasil. Tá? A gente vai fazendo um paralelo disso aqui. Ou seja, o homem nesse período do século XIX passa por esses estágios. Que estágios? Ele é influenciado pelo poder econômico e vai alcançar a sua maturidade de espírito humano ao mesmo tempo. Porque a filosofia ideológica pedagógica está muito extensa. A acessibilidade a livros já estava disponível, né? As lutas de classes já estavam sendo também trabalhadas no proletariado. Então não estava mais nada estático. Até mesmo em 1798, quando Augusto Comte diz, é um termo designado do positivismo, tá? Quer dizer, a evolução sociais, as revoluções industriais foram vistas como também saberes, porque associou o homem que não tinha acesso ao conhecimento aos saberes, né? É o positivismo de Comte, onde ele diz: saber é poder. E Comte constitui a sociologia, definindo-a como social. Tá, e aí nesse momento na Europa, nós vamos ter os principais pedagogos. Pestalozzi, que trabalhou com crianças pobres, mendigos, a formação geral do profissional, da profissão. Froebel, vou indicar para vocês dois, né? Froebel, a educação dedicada à criança, privilegiando a atividade lúdica. Quer dizer, já começa a ter uma movimentação prática e moderna de pensadores, principalmente esse reconhecidíssimo Pestalozzi, né? Já começa a ter uma prática evolutiva da pedagogia, da prática do ensinar, certo? E o Brasil? Voltemos aqui ao Brasil século XIX. Como é que estava a pedagogia? Ainda não havia uma pedagogia brasileira. Alguns intelectuais brasileiros eram influenciados pela Europa. A nossa sociedade ainda era rural e agrícola, não democrática, né? Um autor que vocês podem estudar também para esse conhecimento, Sérgio Buarque. Esse autor aqui é excelente para vocês que precisam de ter esse conhecimento, uma referencial. Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que Sérgio Buarque de Holanda ele diz o quê? Que no Brasil, no século XIX, a educação, a pedagogia
A educação não era democrática. E a Constituição de 1824, século XIX, vai constituir as bases do país independente e cria um sistema educacional elementar, tá? Que tinha sido descentralizado. O sistema educacional elementar é um sistema fundamental. O aprender a ler, a escrever. E em 1800, então no século XIX, em 1824, constitui-se as bases nacionais do país independente. Ok? E em 1835, no patamar da educação, cria-se um curso para mestres. Conclusão: muitas contradições no país do período imperial que afetava a educação, mesmo com o fim do império. Era uma educação fragilizada, porém no campo educacional há indícios do plano positivismo, a influência da Europa. Os principais aspectos relacionados agora que nós vamos entrar da educação durante a República. Então, concluindo aqui nesse período, uma educação, uma pedagogia fragilizada. Sem ser norteada, né? Às vezes uma influência aqui, outra ali, de pensadores europeus, mas ainda muito atropelada no plano administrativo governamental. Agora nós vamos entrar nos principais aspectos relacionados à educação. República, Brasil, século XX. Brasil, século XX. Em 1930, Brasil de Getúlio Vargas, né? Pai de todos. 1930, criação do Ministério da Educação e Saúde. Criação do Ministério da Educação e Saúde. Bom, de qualquer forma a gente já começa a dar umas bases populacional mais resistente, entre aspas, resistente, né? Aqui é um estado caracterizado, Estado Novo, Primeira República. Primeira República, chamado também conhecido como Estado Novo, e que caracterizado pelo governo ditatorial e centralizador. Nesse momento se entrava muito capital estrangeiro no Brasil. A influência positivista que se ocorre na Europa será no Brasil efeitos passageiros. Não houve reformas significativas na educação. Sem reformas significativas na educação. Bom, há uma reforma que podemos
sublinhar aí é a Reforma Francisco Campos, pautada na reforma da Escola Novista. Escola Novista, um tema que vocês também têm que pesquisar. Francisco Campos. Tá? Ele vai trabalhar com a Escola Novista. É um movimento de renovação e de crítica ao movimento tradicional. Certo? O expoente que se tem nesse período aí, de Getúlio Vargas, é com Francisco Campos. Sendo assim, nós vamos dar mais um salto na Constituição de 1946, né? Que é um processo de redemocratização. A LDB começa a ser discutida, Lei de Diretrizes e Bases, discute a LDB. E neste aspecto, entra em movimento grandes pensadores como Darcy Ribeiro, que focava seus conhecimentos na educação e nos índios, e Anísio Teixeira, personagem central da educação. Esses dois fundaram a Universidade de Brasília. E aí, a primeira LDB é a LDB Lei 4.024 do ano de 1961. Essa LDB foi prevista na Constituição de 1934. Foi encaminhada do Legislativo ao Executivo em 1948. Olha só toda a tramitação. E apenas 13 anos depois foi aprovada pelo governo de João Goulart. Então, para vocês verem, tanto que o processo educacional, embasando leis do Brasil, tem um histórico muito lento, muito deixado ao descaso. Você pega lá o Marquês de Pombal, que retira os jesuítas e deixa a mercê 10 anos com a educação, e depois nós só vamos ter um órgão, um ministério para a educação só em 1930. Depois, na Constituição de 1946, que surge uma primeira LDB, 13 anos depois ela vai ser articulada. É um caso de descaso, digamos assim, né? Mas aprofundar esses conhecimentos são necessários. E depois nós vamos ter uma segunda lei, a Lei 9.394, a Lei 9.394 de 96, LDB, né? Essa lei, ela é composta por 9 títulos e 92 artigos, onde seu artigo 1 diz: a educação abrange da formação familiar, convivência humana no trabalho, nas instituições de pesquisa e ensino, nos movimentos sociais, na sociedade civil e manifestações culturais. A Lei 9.394, que cai demais em concurso, essa lei, toda lei, né? Somos amparados pela Constituição Federal. A nossa lei da educação é o artigo 205. A educação é vista como dever da família e do Estado. No artigo 13, que cai em concurso, o ensino segue os princípios
Quais são os princípios do ensino? De acordo com a LDB, os princípios da igualdade, isso cai certeza. Liberdade, pluralismo, respeito, gratuidade do ensino público, valorização do profissional. Olha só, valorizar o profissional. Nós sabemos que, um parênteses para a crítica, né, governamental aí com os profissionais, sabemos que o profissional da educação, ele é um artista, é uma profissão digna, né? Mas é uma profissão, como dizia meu pai, que nunca vai acabar. Sempre iremos precisar desse profissional. Então, a valorização do profissional, uma gestão democrática, padrão de igualdade, valorização da experiência, esta classe, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? Título 2 corresponde de quem é o dever da educação, é do Estado. O Estado tem a função de dar garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito, certo? Formação básica do título 5, níveis de ensino. Quais são os níveis de ensino no Brasil? Também cai em concurso, título 5. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio superior, repetindo, da educação básica, né? A educação infantil, que é de 0 a 6 anos, o ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior. Objetivo: desenvolver o educando e assegurar formação para o exercício de cidadania. Toda vez contextualizar na sua prova de concurso, trazer temas relevantes na sua dissertação da educação, falar sobre inserir o indivíduo, socialização, né? Competências, exercício de cidadania, certo? A educação infantil é a primeira etapa do ensino básico. Está no artigo 31, que tem a finalidade de desenvolvimento integral da criança. A educação infantil, ela vai de 0 a 6 anos, sendo que até 3 anos a criança tem que estar na creche. Isso também cai muito, principalmente no concurso do município, nas redes municipais educacionais. De 0 a 6 anos é a educação infantil, sendo que de 0 a 3 anos essa criança permanece na creche, e de 4 a 6 anos é o momento de pré-escolar. Ele está desenvolvendo, né, o seu conhecimento simbólico, né, com as letras, com a fonética, certo? E o ensino fundamental, formação básica do cidadão, é o artigo 32, são 8 anos, certo? E o ensino médio também cai em concurso, que é o artigo 35. O artigo 35 dos parâmetros curriculares nacionais. Ele vai dizer a seguinte questão, 35, vamos ver aqui, artigo 35, 32, ensino médio, tá aqui, até anotei para vocês aqui, ó, concurso. O ensino médio é a etapa final da educação básica. Etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. A
preparação básica para o trabalho e a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, tá? Um outro também que cai muito no concurso aqui, ó. Artigo 37, educação de jovens e adultos, que está em voga, né? A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. O sistema de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas em características do alunado, seu interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Então, aqui, educação de jovens e adultos entra o ProJovem, né? Também tem a educação profissional, que entra o Pronatec. Então, aqui, nós temos essas informações, essa perspectiva de conhecimento, que, né, e é só uma porta, digamos assim, que se abre e que você vai dar amplidão mais desse conhecimento a partir da sua busca, a partir do seu interesse, da sua curiosidade, da sua soma de conhecimentos, o que é muito importante, expressamente necessário, certo? Agora eu quero falar um pouco daquele que eu fiz a abertura, né, da nossa fala de Paulo Freire. Não podemos deixar de falar um pouco de Paulo Freire. Paulo Freire foi um expoente, né, foi uma referência da educação brasileira e reconhecido mundialmente. Um trabalho humanista assim, expressamente dedicado, reconhecido, foi criticado também bastante, foi exilado na ditadura militar e ele é de 1921, desculpa, e faleceu em 87. Bom, se não me engano, 87. Mas eu quero trazer que para a pedagogia brasileira não podemos deixar de falar de Paulo Freire, né? Como também, se você vai ter que buscar Vygotsky, né? Da Europa, que foi um influenciador também, e os vários expoentes mundiais. Mas eu abro aqui um parênteses para Paulo Freire, né? Que foi de ideais da teologia libertadora. Qual que era a ideologia pedagógica de Paulo Freire? Foi libertadora, né? Preocupada com os contrastes, pobreza e riqueza, né? Ele procurava o quê? Resgatar a luz das tendências intelectuais, as tendências do século XIX, Paulo Freire do século XX, né? O seu maior influenciador foi o neotomismo, que foi um movimento filosófico teológico. Seus livros, o primeiro livro é Educação com Prática da Liberdade, é uma visão idealista, marcado pelo pensamento católico. Mas o seu livro de maior referência é a Pedagogia do Oprimido, seu segundo livro, Pedagogia do Oprimido. Nessa obra, Paulo Freire ele faz uma dialética, né? Cujos determinantes se encontram nos fatores econômicos, políticos e sociais. Quer dizer, ele pega, nessa dialética, ele pega a prática pedagógica, ele pega a possibilidade do conhecimento pedagógico do alunado está intrinsecamente ligada com os fatores econômicos, políticos, sociais. Olha, Paulo Freire ele vai partir do princípio que vivemos em uma sociedade dividida em classe, do qual os privilégios de uns impede a maioria em usufruir dos bens produzidos.
Repetindo, Paulo Freire parte do princípio que vivemos em uma sociedade dividida em classes, no qual os privilégios de uns impedem a maioria de usufruir dos bens produzidos, né? Um desses bens necessários para Paulo Freire é a própria educação, que é excluída para grande parte da população do terceiro mundo. Ele é muito conhecedor, tá? Da educação fora do Brasil. Aí ele diz que existem dois tipos de pedagogia: dominantes, que é a prática da dominação, e do oprimido, que é a tarefa. O oprimido tem a tarefa de ser construída. A educação deve ser agida com a prática da liberdade, né? A pedagogia do oprimido vai dizer isso. Como é que eu vou conseguir educar o aluno, o alunado, o cidadão, se eu estou tratando de uma forma opressora? Ele se coloca no patamar do diálogo, ele se coloca no patamar externo, ele vive, ele procura o seu método, ele procura educar da seguinte forma: ele pega o exterior do indivíduo, do grupo social, e traz para o interior, a partir do seu cotidiano, Por exemplo, ele teve um método que ele trabalhou com os analfabetos na favela do Rio de Janeiro, e ali, nesse método, ele tem um livro aqui para orientar bem. A partir desse método, ele pediu para que essas pessoas escrevessem, falassem palavras, né, do cotidiano dessas pessoas. Aí nessa favela, por exemplo, as pessoas falavam algumas palavras: favela, chuva, arado, terreno, comida, batuque, poço, bicicleta, trabalho, salário, profissão, governo, mangue, engenho, enxada, tijolo, riqueza. Então essas foram alguns números de palavras que ele sentou com esse grupo de pessoas na favela e trouxeram para o contexto. Tá. Em seguida foram organizados círculos de cultura, constituídos de pequenos grupos, sob a coordenação de um animador, tá? Que tanto pode ser um professor ou um companheiro já alfabetizado. A pessoa tinha que ser alfabetizada. Diante da representação de uma favela, por exemplo, há o debate sobre o problema da habitação, da alimentação, do vestuário, da educação. Quer dizer, todas as palavras que as pessoas falaram, ele trouxe para um debate, para a problematização. Quer dizer, o que ele, Paulo Freire, propôs? Ele estimulou o pensamento, né, a favela, o grupo da favela, o salário, ao dia a dia o fulano vai de bicicleta, o batuque, hoje tem batuque. Quer dizer, aquilo ali é o universo da favela. Então ele trouxe para o diálogo, esse cotidiano universal entre aspas, esse universo da favela, depois de tudo ser constituído, falado, né, debatido, pensado, teve a reflexão, ele passa 2 horas com esse grupo conversando, refletindo, ele mostra em um papel tudo que foi falado em uma só palavra. E assim, Paulo Freire conseguiu alfabetizar com esse seu método de ir para o universo do alunado
do grupo de analfabetos, ele conseguiu fazer um milagre, que é alfabetizar inúmeras pessoas em pouco tempo. Muito obrigada e que vocês tenham sucesso. Estou à disposição, tenho o meu e-mail, mandarei os exercícios para o professor Hélio e estamos aí para apoiar, ajudar e aprender também. Obrigado.